Olá, estamos aqui para falar sobre o atendimento dos médicos e médicas, né? Essa nova versão, a 5.0.8, a mais nova versão do PEC, do SUS APS, e nós vamos fazer aqui uma leve demonstração de como é o atendimento SOAP. Então eu peço a vocês que estejam atentos, e essas modificações a gente também vai estar disponibilizando aí no YouTube para que vocês possam estar assistindo e várias vezes que vocês quiserem poder voltar também a assistir, tá certo? Então vamos lá. Estamos aqui no módulo de atendimento do médico e já tem uma paciente aqui que nós vamos fazer uma demonstração. Então do lado aqui continua do mesmo jeito, esses módulos CDS, agenda, lotes de imunobiológico, registro tardio e relatórios continuam do mesmo jeito. A modificação vem aqui na hora que você clica no botão atender. Nós temos uma modificação de design aqui. As informações elas não sofreram muitas alterações para o médico e enfermeiro. Então, na folha de rosto nós temos a escuta inicial e aqui embaixo os últimos contatos, certo? Nós vamos fazer só uma demonstração aqui através do SOAP, né? Ainda temos aqui o histórico, a vacinação, que ela não vem mais naquela parte de acompanhamento. Ela vai aparecer logo aqui, e aqui o cadastro e os agendamentos. O que eu achei interessante aqui no SOAP é que essa parte no lado esquerdo, ela fica parada, mesmo que eu consiga descer até o final do atendimento. Então, outra coisa interessante são os antecedentes, que agora nós podemos colocar aqui mais detalhadamente, né, os antecedentes da paciente e também os antecedentes da família. Então, ele vai ter aqui uma opção dos antecedentes. Por padrão, ele vem fechado e aí nós podemos clicar aqui na lateral, nessa abinha, e ele começa a aparecer ali. Então, o subjetivo continua sendo a queixa do paciente e é importante nós falarmos, né, que nessa parte do subjetivo nós temos que ter bastante cuidado, porque é onde nós vamos descrever o que o paciente está nos falando. Eu vou fazer até uma demonstração aqui do que a gente já tem aqui sobre a questão do SOAP. Então aqui nós vamos mostrar para vocês que o subjetivo ele é a história relatada, né, a fala espontânea do paciente ou da paciente, ou referida. Então aqui nós podemos colocar em prática as perguntas e respostas, né? Você vai perguntar e o paciente vai estar te falando. Então nós podemos também colocar as doenças, experiências com a doença, sentimentos, ideias, funções, expectativas, e sempre que possível nós temos que descrever com as palavras da pessoa. Então o profissional médico ele tem que ter a capacidade de comunicação. Então isso aí é importantíssimo na hora de fazermos o preenchimento do subjetivo. Então aqui nós temos, voltando aqui ao PEC, nós temos aqui 4.000 caracteres para serem escritos, aqui onde tem esse campo, certo? E é bom que a gente coloque o máximo que o paciente ele te falar aqui. Aí nós vamos para o objetivo. O objetivo ele já tem aqui como objetivo mesmo o exame da pessoa. Então nessa parte aqui nós temos que olhar o paciente como um todo, mas também os dados clínicos, né? Impressão do profissional sobre o estado geral do paciente. Então nós temos que olhar também sinais vitais, exame físico. Se ele trouxer ou você solicitou em outra consulta resultados de laboratório e teste diagnóstico apresentados, né? Você vai lançar aí também. E os conhecimentos e habilidades clínicas para interpretar o que o paciente está te falando. Então, na prática aqui, o objetivo, você vai descrever, né? É o exame da pessoa. Você também vai estar colocando aqui alguns dados em números, quando a gente fala aqui sinais vitais. Então, os sinais vitais, eles vêm aqui nessa parte, tá vendo? De antropometria que está aqui, ó. Você clicou, ele aparece. Então, aqui nós temos um campo para a gente estar colocando números. Temos também a parte da DUM, né? No caso da mulher, se for uma consulta pré-natal mesmo,
ou a primeira consulta de pré-natal, a gente tem que preencher a DUM. E aqui é onde nós falamos sobre resultados de exames. Então, os resultados de exame você vai adicionar, vai procurar aqui, hemograma, agora ele vem diferente. Então, eu posso colocar o hemograma e colocar o resultado aqui do hemograma, quando foi solicitado e quando foi realizado, e o resultado também você tem como colocar. Salvou, esse exame vai ficar aqui e vai marcar que ele foi registrado agora. Se você quiser, você vai ter acesso aqui a esse resultado de exame. Agora nós vamos para a avaliação. A avaliação, querido, é onde começa o profissional a raciocinar clinicamente. Então, a partir do momento que você tem o preenchimento do subjetivo, tem o preenchimento do objetivo, você começa a raciocinar clinicamente. Então, o que é a avaliação? É a síntese de dados anteriores. A elaboração da lista de problemas, queridos. Isso aí é importante nós sabermos. E aí vem também a capacidade de síntese e priorização e raciocínio clínico. Priorização, por quê? Porque o paciente muitas vezes vem com muitos problemas, né? A lista é grande, mas nós precisamos sintetizar isso que ele está passando para nós e também priorizar o que vai ser tratado logo na primeira fase do tratamento do paciente ou das orientações que vão ser dadas. Então, nesse caso aqui da avaliação, nós temos que evitar os termos que gerem dúvidas. Então, aqui nós vamos para a prática, né? A avaliação, você vai estar listando os problemas aqui nesse campo onde tem 4.000 caracteres. E aqui, voltando à nossa apresentação, nós precisamos evitar esses termos, né? Provável, a esclarecer, suspeita de, interrogação, porque na verdade a gente não trabalha mais com hipótese diagnóstica no SOAP. Nós trabalhamos com lista de problemas ou condições, aqui ó, problemas ou condições avaliadas nesse atendimento. Tudo bem que você pode até trabalhar com o CIAP, por exemplo, esse paciente está com a cefaleia, né? Eu posso colocar a cefaleia e adicionar, e eu posso colocar também uma dor na lombar, não é isso? Sinais ou sintomas da região lombar, eu vou adicionar. Se eu colocar aqui que ela está com algum nervosismo, né? Sensação de ansiedade ou nervosismo, eu posso colocar também. Mas eu posso listar simplesmente aqui na avaliação. Mas se eu tenho no CIAP, eu posso colocar. E também eu posso colocar que esse paciente aqui é um hipertenso, não é isso? Ele também tem hipertensão. Então, hipertensão sem complicações. E vou adicionar. Veja que o médico também pode trabalhar com o CIAP-2, que é o Código Internacional de Atenção Primária. Esse Código Internacional de Doenças eu também posso usar, porque eu estou falando aqui do profissional médico. E aqui vem a parte de alergias. Isso aqui também é muito legal. Ficou bem mais detalhada a parte de alergia. Então, eu posso pesquisar por algum tipo de alergia que o paciente já tenha, mas eu posso também, ele tem alergia a um alimento, né? O agente, aí ele vai ter uma série aqui de alimentos que ele pode ter, ou o alimento ou derivado desse alimento. Então, achei bem legal essa parte de alergia. Depois vocês podem olhar com mais detalhes aí, né? E qualquer dúvida, nós estamos aqui para tentar sanar essas dúvidas de vocês. Agora vamos para a parte do plano, que é a parte final do atendimento. Então, o plano é a conduta, né? A conduta que o profissional tem diante do que o profissional viu através da avaliação, que ele observou no subjetivo e objetivo, e ele vai traçar um plano. Então eu coloquei até ali do item 2 para frente, alguns tipos de plano que você pode utilizar, que é o plano diagnóstico, o plano terapêutico, né? Plano de acompanhamento, plano educativo e o plano de estudo. Aí você fala, mas plano educativo e plano de estudo? É porque muitas vezes você vai ter que traçar um plano mesmo educacional para aquele paciente, porque ele não tem o conhecimento tão aguçado, e aí você precisa realmente ensinar alguma coisa ao próprio paciente, né? Fazer com que ele mude algumas questões até do modo de vida, né? Então nós temos aqui o plano de estudo. É algo que o profissional não tem conhecimento e ele vai ter que traçar um plano de estudo para que ele
consiga estudar mesmo, observar, tirar dúvidas com colegas sobre aquela determinada doença que o paciente tem, a patologia, né? E também colocamos aqui o Interset, que é a capacidade de síntese, priorização e raciocínio clínico, né, querido? Então, mais para frente aqui, vocês vão observar que tem aqui embaixo, no plano, o campo de escrever, né, onde a gente vai traçar realmente o plano de atendimento do paciente, mas temos aqui também intervenções ou procedimentos clínicos. Então, você pode estar preenchendo aqui alguma... Se você coloca aqui em cima, no objetivo, a aferição de PA, eu vou colocar aqui 12/8, né? Coloquei 12/8, automaticamente essa consulta médica aparece aqui embaixo, na parte de procedimentos administrativos, mas aqui em cima aparece no plano. Aferição de pressão arterial. Então, qualquer procedimento curativo, eu posso colocar aqui também. Ele vai aparecer aqui curativo, tá vendo? Quando você clica, ele já vai aparecer automaticamente. Então, no plano, é isso aqui. Eu trouxe até um exemplo, né, de uma paciente que foi atendida. Então, no subjetivo, nós temos aqui uma paciente que compareceu à sala do médico e ele há cerca de 3 meses vem apresentando de vez em quando dor no lado direito do abdômen, de intensidade moderada, que piora com a alimentação, principalmente com comidas gordurosas, e melhora o uso de remédios para dor ou espontaneamente, associado a enjoos. Foi ao PS semana passada devido a essa dor, diz ainda que a pressão está sempre alta, mesmo tomando os remédios, e que está preocupada, pois o médico lhe atendeu na urgência e disse que tinha gordura no fígado. É hipertensa há 5 anos, fazendo uso de losartana 2 vezes ao dia. Seu pai é hipertenso, sua mãe é diabética. Mora com o marido e 2 filhos, um de 14 e um de 8, e devido ao seu trabalho não tem tido tempo para realizar exercício físico. Vem tendo brigas constantes com seu marido, mas não quer falar sobre isso agora. Nega elitismo ou tabagismo. Preventivo mais recente, 2018, e trouxe o resultado de exame solicitado pelo médico da urgência. Então vejam que nesse exemplo, a paciente possivelmente falou muito mais. Porém, o médico teve um poder muito grande aí de sintetizar o que ela falou e conseguiu colocar em poucas palavras, né, tudo que a paciente ela falou. Então, passando para o objetivo, veja que o que nós falamos, trabalhou a parte de números, né? Alguma parte aqui ele escreveu, e aqui embaixo nós temos também resultado de exames complementares. Então, é mais ou menos dessa forma que nós vamos preencher a parte do objetivo. Ele trabalha com números, que já tem as caixinhas lá para nós colocarmos os números. Vem a parte escrita, que você vai poder também estar descrevendo alguma coisa na parte escrita, e também lá embaixo os exames complementares, certo? Passando para a avaliação, veja como muda, não tem hipótese diagnóstica. A gente lista aqui os problemas ou condições que a paciente ou o paciente traz para nós. Hipertensão arterial, obesidade, o médico colocou síndrome metabólica, dor no hipocôndrio direito, náuseas, sedentarismo, e colocou também o conflito conjugal, certo? Aí, passando para o plano, ajuste da medicação de hipertensão, solicitação de ultrassonografia do abdômen superior mais o preventivo, abordagem sobre os fatores de risco da hipertensão, importância da MEV, que é o método do estilo de vida, solicita a avaliação com o nutricionista, programa retorno para reavaliação da hipertensão arterial e a próxima consulta a abordar sobre o conflito conjugal. Então, basicamente, um exemplo que foi dado, depois vocês podem até pausar para estar dando uma olhada nesse exemplo que a gente trouxe. O método SOAP ele vem justamente para criar um perfil de atendimento para todos os profissionais. Então, quem visualizar um atendimento de um profissional, visualizar de outro, ele vai ter bastante clareza, e também o atendimento ele fica de forma longitudinal, ou seja, o paciente ele vai ter a vida toda dele contada ali no prontuário eletrônico do cidadão. Então, queridos, quando nós terminarmos de fazer esse atendimento aqui, nós temos essas opções aqui de liberar o cidadão, de manter ele na lista de atendimentos ou de agendar a consulta, né? A parte de agendamento de consulta. Então, quase que 90% desses atendimentos feitos pelo médico, ele vai liberar o cidadão.
né? Só se ele retornar esse paciente para a lista, para ele tomar uma determinada medicação, você pode estar escolhendo o nome do profissional, ele já vai aparecer a equipe aqui, se ele faz parte da sua equipe, e aí você retorna ele à lista para ele tomar uma determinada medicação, certo? Mas, se não for o caso, você já pode estar liberando o cidadão aqui mesmo, no final, né, do atendimento, vai ter aqui a opção de finalizar, bem embaixo aqui, que está meio apagadinho, mas é só clicar nessa parte aqui azul e ele vai estar fazendo. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá, não consegui, mas é só você clicar no azul aqui que ele vai estar finalizando o atendimento e ele vai ficar aqui todo em branco, porque esse paciente já saiu na lista e você vai começar a atender o outro paciente que estiver já na lista de atendimento. Então, espero que vocês tenham entendido e a gente está sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.